boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? Eu selecionei a agorafobia. A agorafobia é considerada vamos dizer assim, mais interessante. Eu lembro de um dos artigos que eu li quando eu estava montando a aula, que é um relato de caso. Depois eu posso até procurar e enviar para quem desejar, que ele está ali contando a história do paciente. E no processo terapêutico, o paciente estava quase ganhando alta, né? Quando esse paciente começou lindamente a sair sozinho, a bengala social desse paciente fez o favor de reforçá-lo negativamente. O paciente queria ir para um canto, sua bengala social, que era a esposa, não queria que ele fosse e fez o quê? Disse: Mas, Fulano, você vai para tal canto, você vai passar mal e eu não vou. E aí você vai passar mal e vai ficar lá sozinho, porque ninguém vai lhe ajudar. Isso aí é relatado no artigo, porque é muito importante essa psicoeducação da família, das pessoas, principalmente da bengala social. Pelo quê? A pessoa não queria que ele fosse e usou a agorafobia dele para controlar. Gente, isso não é feito, né, porque a pessoa é ruim, porque a pessoa é maldosa, mas porque muitas vezes ela não sabe lidar com o fato da pessoa não estar mais dependente dela para sair, pelo fato da pessoa estar num processo que ela está se libertando das amarras, e muitas vezes o parceiro, a parceira, a mãe, aquele familiar, a bengala, né? Ela não sabe lidar, que a pessoa não precisa dela para fazer as coisas. Que a pessoa é uma pessoa adulta, independente, que consegue resolver suas coisas sozinho. E aí o negócio pega muito. Qual o público que a gente vê muito isso? Gente, é incrível, incrível. A gente vê isso muito em adolescente e jovem adulto. Muito, muito, muito. A gente vê no público idoso, vê, mas de outra forma, ocasionada por outras situações. Como é que a gente vê no adolescente e ali no jovem adulto, né? No processo de transição entre uma fase e outra? É uma mãe, que é uma mãe dominante, um pai muito dominante, enfim, um responsável ali que é muito dominante, que aquela pessoa ela não sai sozinha para canto nenhum e tal. E aí a pessoa começa a ficar com medo. Ela não sabe chegar, por exemplo, num canto e ficar esperando seus amigos chegarem. Ela não chega sozinha. Tem que ir alguém, ou a pessoa tem que estar lá esperando. E isso é muito interessante. O fato de que a pessoa ela foi condicionada a entrar dentro de um transtorno. Isso é muito comum, é muito típico de pais controladores, de uma família controladora, muito restritiva, que não trabalhou a independência. Não é que a pessoa ela não saiba desenrolar algo. Por exemplo, ela vai chegar no mercadinho, na padaria, ela vai chegar, ela vai comprar, ela vai fazer e tal, mas ela não consegue ir só. Ela não consegue fazer isso sozinha, do fato de ela precisa de um acompanhante, mesmo que o acompanhante não diga nada a ela, não diga, não faça nada, ela vai só de corpo presente, porque é como se fosse a sensação é como se fosse um amuleto, né, que tá ali, que, tipo, não vai fazer diferença nenhuma eu tá, por exemplo, com esse cordãozinho, mas se esse cordão, para mim, que tem um girassolzinho aqui, é uma plantinha, eu colocar como algo que eu só consigo fazer algo se eu tiver com isso aqui no meu pescoço. Se eu não tiver, eu não consigo. Eu vou passar mal, eu vou ter sudorese, eu vou ter um ataque de pânico, pelo fato de que eu condicionei meu bem-estar a isso. Isso aqui ele não vai chegar em cantinho e comprar nada para mim, mas eu condicionei. E aí na agorafobia, a gente vê isso direcionado a alguém. Tipo, a pessoa ela só vai conseguir realizar sua tarefa se tiver alguém ali do lado.
A agorafobia, ela pode entrar muito dentro de um transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade dependente, tá certo? Então, como critério diagnóstico, é, ele vai ter um medo acentuado em relação a duas ou mais das cinco situações abaixo. Thaís, se ele tiver somente uma, como é feito o diagnóstico? A gente precisa avaliar para ver se ele não está entrando dentro do transtorno de fobia específica ou dentro do transtorno de fobia social. Ele vai precisar apresentar isso em duas ou mais situações, que é usando transporte público e a ansiedade, ela precisa ter um medo ou ansiedade desproporcional ao perigo real e representado pelo ataque de pânico. Está em espaços abertos, como estacionamentos, mercados, está em lugares fechados, ficar em filas no meio da multidão e estar fora de casa sozinho. Né? Ele precisa apresentar duas dessas cinco situações. O indivíduo ele vai temer ou evitar situações por causa de pensamentos que pode ser difícil de escapar ou de a ajuda não estar disponível, caso ele venha desenvolver sintomas semelhantes a pânico ou algo como outros sintomas. As situações agorafóbicas é sempre provocada pelo medo ou ansiedade. Elas são evitadas ativamente. Requerem a presença de um companheiro que vai servir ali como suporte. Ela é desproporcional ao perigo real. Esses sintomas, eles precisam ter, no mínimo, a duração de 6 meses, tá certo? 6 meses ou mais. Não, e novamente, né, não é 6 meses a partir do momento que ele lhe procura, mas no discurso dele, quando a gente faz o histórico do paciente, ele precisa relatar a presença desses sintomas no mínimo de 6 meses ou de mais. Não é apresentar todos os dias, mas sempre nessas situações que ele vai alencar, né, que foi dito ali em cima, como lugares abertos, lugares fechados, multidão e etc. Esse sintoma de medo e ansiedade ele precisa ser clinicamente significativo e apresentar um prejuízo na vida social, ocupacional ou em outras áreas. E se outras condições médicas, do tipo doença inflamatória intestinal ou doença de Parkinson estiverem presentes, é descartado a hipótese, mas a gente pode também fazer. Isso não impede que exista, tá certo? A pessoa com Parkinson e agrofobia. Mas ele não pode entrar como comorbidade do Parkinson, por exemplo, ou desse problema inflamatório intestinal. Ele precisa ter um diagnóstico à parte, ele não pode estar associado como se ele fosse uma comorbidade. O medo e ansiedade ou evitação, eles não podem ser explicados por outro transtorno mental, por exemplo. Ele não pode estar limitado a uma fobia específica do tipo situacional ou um transtorno social. Ele pode vir, sim, como uma comorbidade, ele pode, sim, a pessoa pode, sim, apresentar os dois transtornos de forma independente, mas a agrofobia, ela não pode ser confundida no diagnóstico com outros transtornos ansiosos ou outros transtornos mentais. E aí a gente chega no famoso TAG, né? Que eu acho que é o que pega muito, gente, nos nossos consultórios. Hoje tudo é ansiedade generalizada. E aí eu lanço realmente essa crítica. Inclusive, vira e mexe, eu abro umas lives no meu perfil do Instagram, no perfil profissional, e às vezes até no pessoal também. Porque a gente precisa nomear as coisas de uma maneira correta. Eu não posso diagnosticar tudo como se fosse a mesma coisa, porque não é cada transtorno, por mais que eles pareçam entre si,
existe peculiaridades, existe coisas que diferem. E hoje, tudo é ansiedade generalizada. Muitas vezes eu nem culpo, na verdade, os médicos em si. Mas existe um sistema que dificulta. Exemplo, hoje, por exemplo, uma pessoa que ela é atendida por convênio, para ela ter direito pelo convênio de fazer um tratamento psicológico ou um acompanhamento psicológico, ela precisa de uma guia médica. É. E é uma coisa assim que pega muito. E aí a gente precisa levantar esse ponto aqui no curso, né? A falta de autonomia que a gente, enquanto psicólogo, a gente tem. Ora, a pessoa está se sentindo mal, mas ela, para passar para o meu atendimento, ela paga um convênio, muitas vezes um convênio caro, ênfase nisso, que muitas vezes não é barato, gente. Às vezes o convênio que a pessoa paga é quase um salário mínimo. E aí ela paga e ela precisa, eu queria conversar com um psicólogo, queria, sei lá, fazer uma escuta. Às vezes não era nem um tratamento. Ela queria fazer só uma escuta. E ela paga o convênio. O convênio dela cobriria tranquilamente isso. E aí não faz, porque muitas vezes precisa procurar um médico, marcar com um médico, para pegar uma guia. Às vezes só para pegar uma guia. Às vezes ela não quer conversar com o médico, ela não quer um medicamento. Às vezes ela não precisa do medicamento. Às vezes ela precisa só do psicólogo. E os médicos geralmente colocam tag, né? Para passar o CID, para a questão do convênio. Só que aí, muitas vezes, não é explicado para o paciente. E eu atendo por convênio também, na plataforma da Psicologia Viva, e eu explico muito a ele isso, porque ele chega, olha, doutora, eu fui para o médico me deu a guia, e na guia está dizendo que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, e muitas vezes esse paciente ele chega desesperado. Desesperado porque ele não entende o que é um transtorno de ansiedade generalizada, ele vai no senso comum que ele acha que ele está invalidado enquanto pessoa, e aí muitas vezes ele toma esse diagnóstico para si como uma verdade absoluta. Daí, como o médico não explicou a ele bonitinho, direitinho, o que está acontecendo, que muitas vezes o próprio médico, ele pede um relatório de atendimento, um parecer, um laudo, ou até mesmo chama a gente para uma conversa informal, para conversar, né, fazer uma troca ali de informações, mas ele não diz para o paciente que está no processo de investigação, que muitas vezes esse diagnóstico é só porque realmente precisa para a questão de passar pelo convênio ou por outros tipos de serviço que pedem um diagnóstico, como, por exemplo, algumas clínicas têm um processo de acolhimento e coloca critérios, tipo, a pessoa precisa ser baixa renda, precisa ter um diagnóstico, precisa estar dentro de tal quadro. E muitas vezes o médico, para tentar ajudar o paciente, tenta encaixar ele ali mais ou menos para ver se passa. Só que aí precisa, gente, ter muito essa psicoeducação. É um dos principais pontos quando a gente trabalha com pessoas, a gente ter esse olhar humanizado. Né? Esse olhar humanizado ao ponto de, olha, a gente vai investigar, vai ver se realmente é, e se for, a gente trata, né? Muitas vezes também vem a pergunta, porque hoje em dia é muito difundido que a ansiedade ela não tem cura, a ansiedade e a depressão ela não tem cura. E aí, eu sempre explico também para os pacientes, pessoal, que realmente hoje a gente, no campo médico, no campo da saúde em si, a gente não trabalha com o termo cura. Eu não trabalho com esse termo mesmo. Por quê? Quando eu digo que uma pessoa está curada, passa a sensação
que ela não vai ter aquilo ali nunca mais na vida dela. Ah, fulano está curado de um câncer, um exemplo. Gente, isso dá a sensação que nunca mais ela vai ter, ela está curada. Só que ela pode ter qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Então, eu sempre digo que a meta é, a gente não consegue trabalhar com esse campo de cura, mas a gente consegue trabalhar com o campo de estabilização de quadro. Quando o quadro está estabilizado dentro de um campo saudável, pode acontecer de você não ter mais nenhum desses sintomas nunca mais na sua vida, mas também corre o risco de você voltar a ter em algum momento específico e conseguir passar sem a ajuda do profissional, ou que você vai precisar retornar para o atendimento de uma forma pontual em algum outro momento da sua vida, por causa disso daqui que está acontecendo, ou por causa de qualquer outro motivo, que é outro ponto, né? Que aí eu concordo muito com, com outras abordagens. É importante a gente dizer ao paciente que a gente consegue sim, pelo menos a gente da TCC, a gente consegue trabalhar coisas pontuais, conseguimos, mas desde que seja coisas pontuais isoladas. Se o paciente ele traz uma ansiedade social, mas traz questões do trabalho, traz questões familiares, traz questões do relacionamento, traz inúmeras outras questões, e é aquela bola de neve, a gente não consegue, de forma nenhuma, dizer ao paciente que a gente vai trabalhar tudo isso no que ele vai sofrer na vida. Não existe, né? A gente consegue trabalhar, sim, algumas coisas de forma pontuais. Por exemplo, a pessoa ela chega com uma fobia específica, vamos dizer assim, seria o mais fácil, entre aspas, de se trabalhar. Sei lá, uma fobia específica de cachorro. A gente consegue trabalhar ali e provavelmente ele não tem uma recaída do quadro, ou se tiver, é uma coisa mais tranquila e tal. Mas, se for muita coisa ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer toda uma adaptação do que vai ser trabalhado. E muitas vezes o paciente ele chega como se fosse na sensação de eu quero um prazo. Ah, eu quero daqui a 3 meses ganhar alta. E eu sempre faço as contas. Eu faço, olha, a sessão de terapia, ela tem 1 hora de duração, no máximo, né? Se for paciente particular. 50 minutos, mas aí a gente arredonda para 1 hora. Se você vir 3 meses, você vai ter 4, 8, 12 sessões. 12 sessões são 12 horas. Tu vai ter, se você não for um paciente assim que trabalhe em casa, que faça as atividades que a gente propõe, etc e tal, tu vai ser, em 3 meses, tu só vai ter meio dia de tratamento. Entende? Eu sempre gosto de pontuar isso para o paciente, para que ele entenda que 3 meses de tratamento não é necessariamente 3 meses contínuos de tratamento, né? Existem outras coisas e muitas vezes a gente começa a trabalhar algo específico e esse paciente ele vai trazer outras demandas que não está dentro daquele quadro, mas a gente precisa acolher, a gente precisa trabalhar e aí a gente precisa ter uma boa adaptação do nosso plano de tratamento. Na ansiedade generalizada, existe uma forma persistente e excessiva de preocupação com vários domínios, como trabalho, desempenho escolar, acha difícil se controlar. Muitas vezes o paciente, pessoal, vai vir com um discurso de muita oscilação de humor, sabe? Muita irritação e tudo mais.